boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que nos ouve em qualquer momento do dia ou da noite. Obrigada por estar aqui conosco. O meu nome é Carol Ranucci. Sou professora, sou também head de comunidade, parcerias, Estúdio Lint na Lint. E estou muito feliz de estar aqui hoje com a Natália e com o Guilherme, que eu já deixo com que eles mesmos se apresentem. Mas a Natália Ramos é estagiária na Mondelez, ou Mondelez, não existe um consenso sobre a pronúncia. E o Guilherme Totti, que é fundador da Club e Legal Ops na Gympass. A gente está aqui na sequência de podcast com autores e comunidade, Legal Operations, Como Começar, super livro que foi organizado pelo Gui Totti, pelo Paulo Samico, pela Tainá Carneiro, o Vitor Cabral Fonseca. Tenho a honra de ser autora de um dos capítulos, né? Um dos artigos, na verdade. E a gente fez um evento bem diferente, bem interessante, ontem à noite, dia 5 de setembro, em que tivemos a grata participação, enfim, a honrosa participação da Natália, como uma das mediadoras relatoras no eixo 8. O que é mais importante, jornada ou destino? Queria pedir para a Natália se apresentar, contar um pouquinho da história dela e depois o Gui, por gentileza. Bom, como a Carol já introduziu, né? Eu sou a Natália, trabalho na Mondelez, né? Já tem quase um ano. Trabalho como estagiária, né? Hoje no setor no consultivo específico, trabalhando com contratos. E já tenho também outras experiências dentro do meio jurídico, mas hoje eu tô no jurídico corporativo, que é algo que eu amo fazer, que tá me ajudando muito no meu crescimento, e eu também tô muito grata de estar aqui. Agradeço muito o convite. Obrigada. Pô, fiquei super feliz também que você topou esse convite, foi um super prazer. Ontem foi demais, eu tô muito feliz ainda. As trocas que rolaram foram muito legais, assim. Mas falando um pouco de mim também, eu sou Guilherme Totti, Gui, enfim. Eu trabalho na Gympass há 3 anos como Legal Ops, então eu fui estruturar essa área de Legal Ops lá, porque não tinha essa posição ainda, então a gente foi meio que descobrindo em conjunto, eu com o jurídico, enfim, com outras áreas, o que a gente ia definir, o que o Legal Ops ia fazer lá. Eu sou um dos cofundadores da Club, que é a comunidade Legal Operations Brasil, que tá com selo no livro, enfim. É um super prazer, tô super animado de estar aqui com vocês duas, super admiração, assim. Enfim, quero ouvir vocês, quero conversar, vamos com tudo. Bora. Natália, conta pra gente aí, o que funcionou, o que não funcionou ontem, quais foram os highlights das conversas, né? Qual que é o pano de fundo pra gente começar a conversar contigo sobre o eixo 8, por favor. Bom, a gente teve ali as 2 rodadas de conversa, né? E as 2 rodas a gente teve um entrosamento bem bacana, assim. O pessoal trouxe bastante, uma visão bem legal, assim. E o que ficou, assim, definido de modo de um consenso geral é realmente a importância da jornada, né? Um ponto muito interessante que trouxeram é que não tem como você ter a jornada sem ter um destino ali definido. Você precisa ter um propósito, você precisa ter uma visão, e que é necessário que ocorra sempre um entrosamento, né? Entre as áreas, a gente não pode achar que a gente é melhor que as outras áreas, entender que nem é sempre a gente consegue dar conta de tudo, e que isso mostra muito a visão, né, de ser parceiro do negócio, de saber que todo mundo ali tá trabalhando junto para chegar no consenso, né, no resultado final da melhor forma possível. E foi uma conversa bem bacana, assim, deu bastante, um assunto bem legal, assim, foi bem legal. Obrigada. Gui, e esse eixo 8, quando vocês pensaram sobre o livro? O que é o recado, ou, enfim, a discussão que você queria tentar cocriar e fomentar? O nome desse eixo, na verdade, foi uma das últimas coisas que a gente fez no livro, assim. Porque o nome dele original era Conclusão. Nome horroroso. Ele era conclusão e ele ia, porque a introdução era a introdução, a conclusão era a conclusão e era isso. Só que como a gente já estava no final, o livro já estava estruturado e a gente relendo todos os artigos
E agora na sequência correta, né? Porque a gente já sabia quais eram os artigos que iam para os eixos, qual era a estruturação, o que a gente queria passar junto com os autores. E aí a gente começou a repensar, né? A gente viu tanto case, tanta exposição, as pessoas compartilhando boas práticas, mesmo que não seja necessariamente um case. A gente falou, pô, a gente tá falando de uma jornada aqui, de uma trajetória das pessoas, na verdade, né? Tem esse destino final, mas o que a gente vai pensar, esse clássico, né? De jornada e destino, e vem nesse aspecto, assim, porque você tem que ter um- eu tava falando, né, num outro podcast, que na Gympass a gente faz as avaliações das pessoas por o que e o como. Né? O que a pessoa fez e o como ela fez. E o como é muito importante. Então não adianta você performar muito, entregar muitas coisas, sendo que o jeito que você fez isso foi destruindo a autoestima do time, foi passando por cima de um monte de gente, foi entregando, enfim. E aí a jornada e o destino, ele vem para trazer essa provocação também, né? Então, o destino é importante, você tem que chegar lá, você tem que ter um objetivo, mas a jornada tem que ser prazerosa, você tem que aprender, você vai pensando em ágil e tudo mais, você vai co-criando, você vai mudando essa jornada conforme você vai trilhando o caminho, né? Que é aquilo que falam que o caminho se faz ao caminhar. Então foi nesse aspecto, assim, porque acabou encaixando muito bem, assim, foi essa nossa filosofia, assim, quando fez. Boa. Natália, e nesse 1 ano de Mondelez, conta pra gente, o que você já teve participação em projetos ou, enfim, iniciativas que conectaram para você com o que estava sendo debatido, perdão. Ou, eventualmente, o que esse eixo significa para você, por favor. Bom, nesse 1 ano eu participei de muitas coisas, né? Eu faço parte, por exemplo, do Comitê de Diversidade LGBT, né? Por ser uma pessoa trans, né? Que hoje está no jurídico. E para mim, assim, faz muito sentido, assim, porque é sempre um trabalho contínuo, sabe? Assim, e um dos pontos, assim, né, que a gente tem uma visão forte é realmente mostrar para as pessoas o nosso propósito. E aí, isso a gente vem trabalhando cada vez mais, né? Desde que eu entrei lá, eu vejo isso e eu tô sendo parte disso, de que a gente tá com. A gente tem um desejo em comum, a gente sabe das particularidades de cada time, de cada pessoa. E esse trabalho, né, como a gente até, né, como traz até no livro mesmo, é muito colaborativo, assim. A gente tem esse trabalho muito colaborativo. E a gente está tendo um resultado bem bacana, assim, tá sendo bem legal e muito gratificante também, sem dúvida. Muito obrigada. E você tá, no momento, em qual período da faculdade? Tô no 4º ano, no 8º semestre, já acabou o ano que vem. Olha Nossa, tá no só, final já. tá no final. Vai ter TCC? Sim, já tô iniciando agora, né? E aí decidi que eu vou fazer sobre visual law e a importância das mulheres no meio jurídico, especificamente dentro de visual law. Muito legal. Animal. É uma temática que eu abordo mais sobre o guarda-chuva maior de legal design. Sim. Até porque eu lido com equidade de gênero, enfim, sou pesquisadora do grupo de pesquisa do IDP, de equidade, democracia, enfim. E você percebe que é um espaço protagonista de mulheres, e muito por conta, né, na minha interpretação, de justamente a gente não ter a ascensão equivalente nas carreiras jurídicas, não ter espaços em que a gente consegue navegar tão bem, e, portanto, tem tanta mulher na área do legal design, na minha visão, porque é um jeito de você fazer diferente, você conseguir cutucar o mercado, ser provocadora, como você já me definiu antes. Muito legal, conta comigo. Se eu puder te ajudar, eu estou à disposição. Ai, maravilha. Vai ser um tema ótimo. E eu concordo super com isso, até porque quando me veio muito essa ideia, assim, foi um pensamento muito que eu tive, assim, porque nos últimos anos, pelo que eu vi, assim, nas pesquisas, né, dentro do meio jurídico hoje tem mais mulher do que homem. Assim, nas últimas pesquisas, né, nos Sim. índices. Então, é importante também a gente trazer isso, assim, acho muito bacana. E agradeço muito, assim, muito... Imagina, que isso. Eu quero ver essa parceria.
Estamos sempre juntos para provocar, causar desconforto. E eu acho que isso é um ponto interessante, né? Que você estava falando que hoje no mercado jurídico tem mais mulher do que homem, e aí você começa a fazer as análises, né? Mas quais são os papéis de liderança? Uhum. Como isso se reflete? E até do evento de ontem, né? Que foi a ideia que Carol brilhantemente Obrigada. teve de fazer o painel com as 8 mediadoras, com as 8 mulheres, que foi fantástico e bagunçou o mercado. Enquanto o pessoal continuar sem vergonha na cara de fazer painel só com homem, a gente vai fazer o mesmo, mas ao contrário. É sobre isso. Não tem problema. Mas me conta um pouquinho, né, Natália, assim, dentro desse cenário que você atua e pela tua experiência pessoal e história de vida, como é trazer diversidade para a mesa? Como é tentar furar bolha? A gente conversou muito sobre isso com a Laura no primeiro podcast, né? A Laura cuida ali de diversidade e inclusão, entre outras várias coisas, no Matos Filho. Como você acha que a Mondelez hoje está, em termos de maturidade e letramento, para a diversidade e inclusão? Como você acha que o mercado jurídico brasileiro está? E o que você acha que é importante, tanto sob a ótica de contratação de serviço jurídico, né? Quem contrata, como, por exemplo, as empresas, quanto, por outro lado, sob a ótica de escritório, que a gente ainda não está fazendo e deveria se movimentar para fazer. Por favor. Bom, para mim, assim, nesses, né, desde do meu início ali na carreira jurídica, né, eu tinha muito medo, assim, porque o fato de você já estar dentro de uma diversidade já te dá um pouco de medo, assim, de receio, de sofrer preconceitos e, infelizmente, a gente sabe que no meio jurídico ainda é algo muito conservador, digamos assim, né? Tanto nesse ponto de, né, vários assuntos às vezes só envolvem homens, questão racial, enfim, são vários pontos. E na Mondelez em si, assim, eu vejo que ela tá muito, muito, muito bem, muito à frente de muitas outras organizações, né, que eu tive contato aí ao longo do tempo. E sempre aberta à mudança, ouvindo muito, assim, lá dentro. Eu falo que eu realmente, assim, eu consigo ter muita voz, até porque, né, eu tô aqui hoje, graças a eles e a gente vem trabalhando, assim, arduamente para conseguir trazer mais pessoas de diversidade, não só pessoas LGBTs. E eu acho que a gente ainda também tem muito a melhorar, obviamente. Acho que não tem como a gente fincar o pé e falar, não, tá ótimo, porque não tá, ainda não, mas a gente tá muito bem, assim. Acho que parando para pensar no meio jurídico em si, que eu tinha visão antes e agora, é outra coisa. É outra coisa, assim. Acho que a gente tá numa constante mudança. E eu acho que nesse outro ponto, eu acho que é sempre muito importante a gente se questionar, sabe? Porque quando a gente está fazendo esse tipo de negociação, contratação, eu acho que as pessoas, de modo geral, a gente tem que se perguntar mesmo assim, tá? Você tá ali nesse contato e você vê que na reunião, por exemplo, só tem homem. Peraí, tem alguma coisa errada, sabe? São, sei lá, só pessoas brancas, só. E aí, se você não tiver um mínimo de cuidado com isso, assim, acho que você precisa ter esse cuidado, porque querendo ou não, é alguém que vai carregar o seu nome ali, sabe? Sei lá, se a gente está contratando um escritório, uma empresa que não tem os mesmos valores que a gente, é complicado, Sim. porque compromete a gente também, né? Isso é muito. É uma questão muito séria, assim, né? E eu acho que a gente tem que ter os nossos valores alinhados e tentar sempre trazer esses pontos, mesmo que ocorra uma relutância, sabe? Porque não tem como, assim, se a gente, né, como você mesma falou, se a gente não provoca, a gente não vai mudar. Sim. Acho que é isso. Obrigada. E você, Gui, quer contribuir aqui com alguma pergunta nessa temática para a Natália? Eu gostei disso que você falou agora, né? Isso de provocação, pra mim, é uma
uma qualidade tremenda, assim, acho, de qualquer pessoa, né? Saber provocar as questões certas, trazer temas, discutir. E aí, o que eu fiquei refletindo, assim, porque é o que a gente tava falando, né? Vou repetir de novo, hein? Você tinha falado que no mercado jurídico tem mais mulheres do que homens hoje em dia, que a gente está falando de muitos homens na liderança, e está falando desse papel provocativo, né? De fazer essas reflexões, tá? Onde a gente está alocando, né? Quem que a gente está contratando de escritórios, quem que a gente está contratando como parceiro, seja qual for, quem a gente está contratando para dentro de casa, e como é que essa transformação vai acontecendo, né? Porque se hoje a gente vê muitos homens, né, na liderança, e aí tem que contar com o papel de aliado, e como é que isso vai fazer a diferença no final do dia, como é que você enxerga isso, né? Esse papel dessa conexão, né? Porque hoje, querendo ou não, a gente vê muitos homens em escritório, muito em departamento jurídico mudando, assim, mas como é que rola essa parceria, né? Esse awareness, né? Essa comunicação. Falar, olha, galera, não dá pra continuar fazendo o que vocês estão fazendo. Tipo, não vai levar pra um resultado diferente do que vocês já estão, sabe? Sim, lá, especificamente, assim, a gente até vem pensando muito nisso, né? A gente tem, dentro do jurídico, um squad de inclusão e a gente começou a fazer uma pesquisa com os nossos escritórios e fornecedores para entender como é que eles funcionavam lá dentro, sabe? E também, realmente, a gente conseguir trazer esse letramento. Então, acho que a gente fazendo essa diligência mesmo, de entender quais são os números deles, de ter esse contato e também tentar, né, trazer esse letramento, se a gente vê que, por mais que, sei lá, eles não estejam de acordo com você naquele momento, mas eles estão abertos a se ajustar e a trabalhar junto, a gente consegue seguir e evoluir bem, assim, mas eu acho que isso é muito necessário, assim, principalmente a gente entender com quem a gente está trabalhando ali. Acho que a gente fazer primeiro esse trabalho interno de puxar os números, entender como é que tá funcionando ali, saber quais são os valores dessa empresa, desse escritório, já facilita muito. Eu acho que já facilita muito, assim, a gente já tá, sei lá, metade do caminho andado. Legal. Então, mas ainda é necessário trazer essa provocação, trazer esse questionamento e mostrar que o mundo, a gente tá em 2023, né? Basicamente. E nessa questão da jornada ou do destino, o que é mais importante para você? Filosoficamente, profissionalmente, pessoalmente? Sem dúvida a jornada. Eu acho que porque o destino ele pode mudar. Às vezes a gente pode estar o que eu, enfim, recentemente eu até estava pensando assim, sei lá, o que eu queria 5 anos atrás hoje não é mais o que eu quero. Então, a jornada dela é muito importante porque é nela que você vai se construindo, que você vai mudando, que você vai agregando e o destino ele é variável. É importante, obviamente, como eu já falei, de ter algo estruturado e definido, um propósito, mas aproveitar bem essa jornada é mais importante. Eu acho que estar aberto durante esse momento e aproveitar ao máximo, eu acho que para mim, assim, é o que vale mais a pena. Acho que... Eu acho que assim, para mim, e aí eu vou perguntar para você, Eu ia perguntar pra saber você. qual é o destino que tu não quer parar. É assim, que destinos eu não quero ir parar nem a pau, sabe? Assim, por exemplo, né? Do que eu tenho muito medo. Anos atrás, para mim, era olhar no espelho e falar, cara, você não viveu a vida profissional que você queria ter vivido. Você não correu risco, você não mudou a sua vida profissional quando você queria ter mudado, etc e tal. Eu acho que ter claro só os destinos onde você não quer ir parar já é um começo, assim, pelo menos nesse sentido. Porque às vezes é isso que te mobiliza na jornada e te deixa aberta ou aberto para se afetar, para trocar com as pessoas, para provar coisas diferentes, experiências diferentes, interagir com a diversidade. Senão fica mais difícil, né? Aí você fica lá, todo dia ela faz tudo sempre igual. E você? Eu gosto disso, assim, né? Desde a primeira vez que você compartilhou isso comigo, eu fiquei pensando muito também. E eu sempre fui muito do exemplo, de conseguir ver exemplos do que eu não quero.
isso para mim é muito mais gritante, porque o que eu gosto, eu vou descobrindo, eu vou criando. Tem coisas que eu gosto que eu nem sabia que existia. Ah, por exemplo, hoje eu gosto de League Ops, mas se me perguntar 5 anos atrás, eu não fazia ideia o que era League Sim. Ops. E para mim é isso, assim. Então, eu concordo muito com ter clareza do que você não quer, mas para mim eu vou descobrindo na jornada também, que nem o que você falou. Eu não consigo prever tanto, com tanta distância, o que que vai acontecer e tudo mais, né? Pensando no ponto de vista mais geral de vida, assim, eu vou me divertindo na jornada. E se a jornada tá fazendo sentido, eu tô vendo que eu tô conseguindo aproveitar, tem pessoas legais ao redor e a gente tá fazendo alguma coisa que faça sentido, o destino, ele acaba ficando cada vez mais longe, porque você vai co-criando e vai tendo mais espaço, tendo novas ideias. Sim. Então, para mim é uma jornada eterna, assim. E nas jornadas que vieram parar na tua mesa, Natália, quais eram as jornadas, assim, mais interessantes? Seja sob o ponto de vista de fracasso, porque essas são extremamente interessantes, porque, né, a pessoa compartilha uma história de não sucesso, de não pessoal necessariamente, mas de um projeto que não deu certo, de uma tecnologia que não deu certo, de um procedimento, um fluxo, ou eventualmente jornadas que são muito interessantes pelo, enfim, sucesso, justamente. Sim. Bom, em uma das nossas conversas, um dos participantes trouxe um momento de que ele teve que auxiliar ali numa empresa de grande porte, que é multinacional, só que que é um lugar que ainda estava muito resistente à mudança, sabe? E meio que realmente não foi o esperado, pelo que ele me trouxe, assim, realmente não foi o que ele queria, porque era uma empresa grande, com muito recurso, mas que não estava aberta, por exemplo, a implementar um processo de gerenciamento de projeto ali, de processos, e estava fazendo tudo, por exemplo, sei lá, por um Excel. Sendo que podia, né? Tinham várias ali opções para ele. E para ele, assim, pelo que ele me falou, foi um trabalho complicado e meio frustrante, porque é um, a visão que ele tinha era de que tinha muito potencial ali. Mas ele acabou não. Meio que foi um trabalho solo, né? Porque não tinha. Não houve essa abertura de aprendizado, de colaboração, de tentar. De estar realmente aberto à inovação e à mudança, sabe? Sim. E acabou que não foi o resultado, assim, esperado, mas acho que foi o que mais me impactou mesmo, porque caramba, né? Um local que, sei lá, uma empresa grande, grande porte, que tem todos os recursos para isso e que não acaba meio que dando um tiro no pé por não se abrir, por não tentar coisas novas e tá sempre nesse ponto muito preso só ao destino, ao resultado, sabe? Não, dessa forma a gente sempre tem resultado, então tá tudo bem, não vamos mudar. Mas pelo que ele me falou, assim, foi muito frustrante, porque acho que tudo bem, você tá ali confortável com os resultados que você tem, com tudo que você trabalhou, mas o que você tem de gratificante nisso, sabe? O que Sim. que... o importante não, né, são só números, realmente, sabe? Mas foi um insight bem interessante. E isso tá conectado também, para quem tá assistindo agora, vai no episódio com a Yanda, que no final, mas assiste inteiro. No final, a gente tava debatendo e a gente fez uma pergunta pra Carol. Que a Carol percebia que era um problema, né, dentro dos departamentos jurídicos para abrir mais para inovação, para mudar essa realidade que a gente tem hoje. E o que ela disse foi exatamente esse ponto de vulnerabilidade dos departamentos jurídicos estarem mais abertos, as pessoas permitirem mais erros, por exemplo. E aí você começa a ter um ecossistema que funciona melhor dentro de uma empresa, se cria um espaço um pouco mais seguro para você testar e ver o que de fato funciona, né? Sim. Sim. As pessoas se levam muito a sério, pelo amor de Deus.
no meio jurídico, o povo se leva a sério demais. Sim. Eu fui clown no meu primeiro ano de faculdade, nas arcadas, companhia teatral. Então, assim, decididamente eu perco a amiga, mas não perco a piada. E assim, é isso, entendeu? Vai, a professora vira meme, tá tudo bem. As pessoas vão lembrar do que eu falei. Mas desculpa te interromper. Não, o que eu ia falar só a respeito disso é realmente isso, assim, eu acho que é muito o que, né, vocês trazem muito no livro, assim, de, tá, a gente tá tentando implementar a mudança, e aí a pessoa tá sempre, mas sempre foi assim? Sempre foi assim, sempre funcionou, por que que a gente tem que mudar? Mas, né, a gente tá ali num, eu acho que você tem, a gente tá num constante progresso, a gente tá numa época de muitas mudanças e que se assim, né? Se não se abrir, vai ficar para trás. Não tem jeito. Ainda falou a mesma coisa. Exatamente. Eu tava pensando E duas profissionais em idades muito diferentes, em momentos muito diferentes. Ela, diretora jurídica, né, do Uber hoje, você estagiária, mas é isso, a visão é uniforme com relação a isso. Eu assisti uma palestra recentemente do Cortella, nunca tinha visto ele ao vivo num evento. E aí, ótimo, né? Ele super, assim, irônico, brincando, falando... Não, os jovens agora, eles resolveram que é pra gente ser feliz trabalhando. Olha que coisa revolucionária! Olha que coisa incrível, né? Mal sabem eles e não sei o que e tal. Você sente muito isso na tua interação, por exemplo, com teus pais ou com profissionais mais velhos? O quanto pra você a saúde mental, pra você o prazer, o flow, né, a felicidade na realização da tua integralidade enquanto pessoa que envolve o profissional é muito mais importante do que, por exemplo, para outras gerações? Sem dúvida, assim, eu sou uma pessoa que eu prezo muito pela minha saúde mental. Por já ter tido experiências, assim, terríveis, né? Pra não dizer coisa pior, assim, foi... E hoje, assim, né, em contato, por exemplo, pessoas mais velhas, meus avós, meu pai, realmente não entendem, assim, porque, sei lá, se eu falo, se eu sair de um emprego porque não tava me fazendo bem, sei lá, meu pai fala, tipo, mas eu trabalhei 20 anos num lugar, nunca faltava, nunca não sei o quê, e tava tudo bem. Não, tudo bem pra você, mas pra mim não, sabe? Eu acho que é importante a gente se colocar em primeiro lugar nesse ponto, porque acho que nada vale sua saúde mental. Tudo. Porque senão a gente, né, mais uma vez, fazendo essa correlação com o tema de, tá, a gente tá só pensando que daqui 40 anos eu vou me aposentar e vou ter dinheiro, mas tá, será que você vai realmente conseguir viver? Sim. Porque se você passou a sua vida inteira ali empurrando com a barriga, deixando passar, e eu acho que é muito importante a gente sempre ter em mente que a nossa saúde é a mais importante, seja física, seja mental. Acho que. E hoje, né, na mão deles, eu acho que é o lugar que eu mais estou realizada na minha vida, assim, porque tem muita preocupação mesmo, assim, com saúde mental. Acho que é um lugar que eu me sinto extremamente segura para trazer isso. Eu falo por experiência própria, assim, eu sou uma pessoa que me cobro demais, assim. Inclusive, né, o acontecido de ontem, né, que eu realmente travei, assim, eu fiquei muito... Me cobrando muito, mas o acolhimento de vocês no momento foi maravilhoso, foi o que me ajudou muito, assim. Acho que se não fosse isso, teria sido mais difícil, mas eu acho que ter esse ponto também de colaboração, de conexão, de que tá tudo bem a gente errar e focar e pensar, tipo, tá, peraí, eu preciso ficar bem, eu preciso... Porque quem tá... Se você não tá bem, você não vai trabalhar bem. Você não vai produzir, você não vai... Nada flui. Não adianta. E que bom que você gostou do meu abraço. Porque mesmo assim é engraçado, teve gente que me censurou porque eu fui te dar um abraço. E aí, né, que você vê que é aquela perspectiva de não, ela tem que dar conta sozinha. Eu, gente, não, ela tem que saber que eu tô aqui com ela e, tipo, eu vou dar um abraço. Eu amei, na hora eu até tirei foto. Você eu achei a coisa mais linda. Até por ser professora, né, e ser mãe de gêmeas, criança, assim, tudo que você precisa às vezes é isso, se sentir seguro, cara. E o abraço, né,
gatilha a oxitocina imediatamente e, tipo, tem uma função física de acolhimento. E é seguro também, né? Né? Tá bem, muita gente legal. Sim. Isso que você falou é pura e simples a jornada. Escancarada, assim, né? Exatamente, assim, acho que é, é realmente o que eu falei, assim, de você aproveitar cada momento, entender o que tá acontecendo, de dar um passo de cada vez e, agora pra mim mesma, entender que errar tá tudo bem. Sempre. E que a gente sempre vai deixar um monte de bolinha cair. E tudo bem! O importante é assim, foca nas bolinhas que você quer no momento. As outras vão quicar e tá tudo bem. A sociedade impõe um ideal de perfeição para as mulheres que é muito incongruente, considerando a régua para os homens, assim. É injusto, é sacana. A gente não precisa ser perfeita em tudo, assim, decididamente, assim, que é um jeito também de você viver melhor e aproveitar a sua jornada. Eu queria agora perguntar se vocês têm, assim, alguma pergunta para vocês que vocês ainda não fizeram. Se você quer me perguntar alguma coisa ou pro Gui, a gente aqui faz agora o troca-troca. Acho que uma pergunta, talvez, para os dois, assim, é realmente o que foi mais importante para vocês até nesse caminho até hoje, assim, o que fez a diferença mesmo? Queria saber. Começa você, eu sou véia. Uma das perguntas de vocês. Pode parecer clichê, assim, ou cafona, que seja. Pra mim, foram as pessoas que eu fui conhecendo, assim, que eu fui curtindo, que eu fui me divertindo, que eu fui criando uma relação de parceria. Pra mim, para mim é isso, sabe? Eu gosto do que eu faço algumas coisas, mas se fosse num ambiente tóxico, num ambiente ruim, num ambiente que eu não me sentisse confortável, acolhido ou qualquer outra coisa, eu não teria um propósito, sabe? Porque o meu propósito é me conectar de forma o mais que eu posso, genuinamente com as pessoas. E pra mim isso faz muita diferença. Eu gosto do meu trabalho hoje, por exemplo, que eu trabalho na Gympass, porque eu me sinto conectado com as pessoas, eu gosto dessas relações. Eu faço N projetos fora porque eu gosto das pessoas com que eu faço. Eu sinto que a gente está fazendo alguma coisa legal. A gente está tentando mudar um ambiente que não é tão bom para um ambiente melhor. Mas para mim são essas conexões que vão levando, sabe? Para mim, eu foco muito nisso, eu adoro. Me dá um calor, assim, eu adoro. Ai, 43 anos nas costas, né? Então, quase. Parei em breve, em outubro, dia 22. Eu acho que, assim, acima de tudo, entender que as minhas dificuldades ou as minhas cicatrizes, elas justamente me fizeram quem eu sou. Então, sei lá, eu sou mediadora de conflitos, eu mediei o divórcio dos meus pais sem conhecimento técnico nenhum, com 13 anos de idade. Daí que eu tive interesse por mediação e sempre fui aquela pessoa que estava ali no meio, construindo diálogo, fazendo ponte. Claro que 15 anos de análise ajuda todo mundo, né? A gente vai trabalhando aqui nas feridas, nas cicatrizes, nas dificuldades da vida, nas dores, né? Porque é isso, a vida é prazer, é felicidade, mas justamente porque existe a dor. Ela é estrada para as horas felizes também. Então, eu te diria que é isso, assim, se incorporar da sua existência, por que você é quem você é. Por que você teve a mãe que você teve, o pai que você teve, que todos os pais e mães são incríveis e terríveis, todos. Eu sou uma, então, assim, eu sei que eu vou ser incrível e terrível para elas. Porque você passou pelas experiências difíceis, pelas dores, pelas perdas que você passou. E incorporar isso como parte da tua interesa também. Acho que é isso, assim, não ter essa visão de mídia social e, tipo, perfeccionismo e felicidade constante, porque não é real, né? Filtro. A gente lutar contra o uso de filtro é muito importante, não só no nível físico, eu acho, mas no nível metafísico também. A gente ter menos filtro. Sim. Ai, gente, sempre bom babear com vocês. Amei. Muito obrigada. Espero que seu TCC brilhe muito. Estou à disposição. Gente, obrigada por terem ficado conosco aqui.
Obrigada a vocês. Mãozinha, mãozinha. Agora é nosso ritual. Demais. Boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom dia e até a próxima, galera. Valeu. É. Tchau.